E aparece essa Maria José Rosado na TV, das Católicas pelo Direito de Decidir, dizendo que o Concílio Vaticano II instituiu que a Igreja é o povo de Deus, e que o povo de Deus é a favor de anticoncepcionais, da contracepção, do aborto, e que a Igreja, portanto, deve obedecer o povo de Deus e mudar a estrutura hierárquica e obedecer o que o povo está dizendo. De pessoas católicas que discordam dessa orientação oficial da Igreja é muito maior do que a hierarquia que, exatamente pela estrutura hierárquica e autoritária da Igreja Católica, é aquela que aparece como a voz oficial da Igreja. Foi definida como povo de Deus no último concílio, quer dizer, a Igreja não é a hierarquia. A Igreja é o povo de Deus. Mas, minha filha, quem definiu que a Igreja é o povo de Deus foi a própria hierarquia da Igreja. Essa é a estrutura dela faz 2000 anos. Se você não gosta disso, saia da Igreja. Se você não gosta disso, você não é católica. Se você não está conformada com a estrutura da Igreja, I'm sorry, my friend, I'm sorry. You are not Catholic. Você não é católica. Vá fazer outra coisa. Vá para ser protestante, vá para Umbanda, para o Candomblé, vá virar ateia. Eu não sei, mas católica você não é. Olá, amigos. Quando eu vi esse vídeo do Bernardo, eu cometi o mesmo equívoco que outras pessoas também cometeram e deixaram comentários no canal dele sobre esse erro de interpretação. O Bernardo Kilster é um rapaz brilhante, mora em Londrina, uma cidade que eu tenho o maior carinho. Morei também em Londrina durante quase 4 anos, no comecinho dos anos 90, e realmente tenho um carinho muito grande por aquela cidade. E o Bernardo é uma pessoa que dispensa comentários. Ele tem uma lucidez impressionante, e os comentários dele, os vídeos dele são sempre muito bem embasados. E aí, como eu falei, eu cometi um equívoco de interpretação quando eu vi esse trecho desse vídeo dele. Eu vou colocar inclusive o link do vídeo inteiro na descrição aí para você assistir, se você ainda não assistiu. Mas nesse vídeo ele está falando sobre um grupo de mulheres católicas pelo direito de decidir sobre aborto. E ele está denunciando que o governo federal está injetando 100 mil reais nesse grupo para que eles façam um seminário sobre o assunto. E ele está questionando nisso, essa questão. E aí, ele, nesse ponto, ele fala, se você não concorda, vaza, vai embora, vá ser protestante, vá ser um bandista, vá ser o que quer. E aí nessa hora eu fiquei, peraí, você está dizendo então, Bernardo, que os evangélicos, os protestantes são a favor do aborto? É isso que você está dizendo? E como eu já falei, outras pessoas também cometeram esse mesmo equívoco de interpretação. Eu baixei o vídeo, editei, tirei só a parte que eu queria comentar, e eu fui ver depois com mais calma, e aí eu entendi o ponto do Bernardo. Ele não está dizendo que os católicos, que os evangélicos, os protestantes, são a favor do aborto. O que ele está dizendo nesse ponto é que o que essa mulher tinha falado é o seguinte, que desde o Concílio Vaticano II foi decretado que a igreja são os seus membros, então os seus membros têm o mesmo poder, ou talvez até mais, do que a hierarquia da igreja. E aí ele está combatendo esse ponto que ela falou. E aí ele diz, se você não concorda com a hierarquia da igreja, que a hierarquia da igreja é aquela que tece, né, que traz as diretrizes, as normas de conduta, enfim, o que os padres, freiras, bispos têm que se pautar, têm que se conduzirem, né? Então, a hierarquia da igreja continua sendo, sim, a autoridade para tratar desses assuntos. O fato de a igreja declarar que a igreja é composta dos membros e os membros são a igreja, isso não significa que a hierarquia da igreja deixe de ter a sua capacidade, né, vamos dizer assim, de decidir os caminhos da igreja. Foi nesse aspecto que ele está colocando o ponto de vista dele. E aí, depois que eu vi com mais calma, eu entendi dessa forma, e
por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque muita gente que eu vi nos comentários lá não entendeu da forma correta. Mas o ponto é o seguinte, os evangélicos, eles têm uma visão exatamente igual à visão oficial da Igreja Católica com relação a esse assunto e outros assuntos também. Eu diria até que os assuntos que unem católicos e evangélicos são mais do que os que dividem. É muito mais, tem muito mais pontos de unidade, de união, do que de divisão. E é interessante que essa mentalidade, ela se perde quando você está num ambiente onde não faz a menor diferença se você é católico, se você é evangélico, se você... Entendeu? Eu estava outro dia conversando com um amigo aqui em Calgary, no Canadá, e ele estava me relatando uma conversa que ele teve com uma missionária que trabalhou no Afeganistão, naquela região lá do Oriente Médio. E aí ele perguntou para ela qual é a sua denominação, e ela olhou para ele como que sem entender direito o que ele estava perguntando. E aí ela disse o seguinte: olha, lá no Oriente Médio, naqueles países que perseguem os cristãos, não importa se é católico, se é metodista, se é batista, se é da Assembleia, enfim, é tudo cristão e é tudo tratado do mesmo jeito. Então, é realmente interessante essa visão que a gente, morando no Brasil, a gente muitas vezes não consegue ter esse entendimento, esse discernimento de como é que as coisas funcionam mundo afora, onde os cristãos são perseguidos, são martirizados. Ainda hoje, século 21, tem cristãos sendo martirizados mundo afora, tendo cabeça arrancada, sendo colocado em grades, e essa grade sendo submersa em rios, em lagos, para os cristãos morrerem afogados. Enfim, é uma perseguição grande que existe. Então, não há essa diferença tão gritante assim entre católicos e evangélicos. É claro que tem algumas práticas que são diferentes, mas, como eu já falei, os pontos que unem são muito mais importantes do que os que dividem ou causam algum tipo de divisão. Mas é isso, gente. No mais, era isso que eu queria falar, e eu quero agradecer ao Bernardo por essa visão que ele tem tido, por essa batalha que ele tem tido. Eu tenho tentado me organizar para a gente fazer uma entrevista juntos, e se por acaso esse vídeo chegar no Bernardo, me manda aí depois, eu vou colocar minhas redes sociais, está aí, pronto, você pode mandar uma mensagem para mim, a gente pode marcar, e eu mando um link para você, e com esse link você então basta clicar no link, você pode participar do programa ao vivo, aí no Brasil, ou em qualquer lugar onde você esteja, e a gente vai então conversar um pouco mais sobre os assuntos que a gente está vendo no Brasil. Eu concordo com muitas das suas visões, praticamente tudo, eu acho que tudo. Até hoje eu ainda não vi um vídeo seu que eu possa dizer assim: rapaz, eu não concordo com isso que esse moço está dizendo, não. Eu concordo realmente com suas posturas, e como eu já falei lá no início, são muito lúcidas. Então é isso, gente. Se você gostou, já sabe, cadê a Pri? Não esqueça de dar seu joinha. Eu que esqueci da Pri. Dá joinha, verifica se o joinha está ficando, porque eu já recebi algumas pessoas dizendo que os joinhas não estão ficando grudados. Inscrições também parece que estão se desinscrevendo sozinhas. Quer dizer, deve ser um bug aí no YouTube. Eu não acredito que o YouTube vá deliberadamente fazer algum tipo de movimento para tirar inscritos de um canal tão pequeno como esse. Tá? Eu acho que é um bugzinho do programa e da plataforma deles, mas enfim, dá uma checada, passa para frente esse canal, passa para frente esse vídeo, ajuda a compartilhar esse material, não vai te custar nada, tá bom, gente? Beijo a todos e a gente se vê no próximo. Tem vídeo aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, pelo horário de Brasília, às 7 da manhã, e às vezes no final de semana a gente faz uma livezinha também, tá bom? A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal! Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.